Om Shri Guru Pyo Namaha Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Muito bem. Já vou pedir uma desculpa antecipadamente, que hoje meus gatos estão aptos a causar um pouquinho, tá bom? Então, se eles passarem. Ok. Porque deu pra ver lá. Muito bem. Então, vamos lá. Então, atendendo a alguns pedidos, né, falaram para eu falar um pouquinho sobre a Bhagavad Gita. Porém, né, falar a Bhagavad Gita, né, dar uma aula de Bhagavad Gita, ela requer, primeiro, uma contextualização e segundo, né, muito mais estudo do que eu tenho. Então, né, normalmente a gente estuda a Gita quando a gente já tem um certo tempo de vivência nisso, né, até para entender a profundidade e não ser um estudo muito superficial. Então, assim, a gente poderia fazer, não aqui, porque ela requer um pouco mais de tempo, né? Você primeiro faz uma primeira camada, depois você vai aprofundando esse estudo. Então, o que eu acho que a gente pode fazer aqui, que eu me propus a fazer? Né? A gente entender o que é a Bhagavad Gita, né? Porque ela é um texto, mas é uma guerra. Da onde veio essa guerra, né? Quem são os personagens desse texto? Por que existiu essa guerra? Então eu vou explicar um pouquinho isso. Aí talvez eu demore 1, 2 aulas e aí a gente começa a falar um pouquinho mais da Bhagavad Gita, tá? Dela mesma, assim. Então, assim, a Bhagavad Gita, apesar dela ser um texto, né, muito famoso, muito estudado dentro da tradição, ela, na verdade, faz parte de um outro texto muito maior, chamado Mahabharata, né, que é considerada a primeira novela da história, né? Assim, é uma novela com não sei quantos mil versos, então é uma história, né, um épico muito grande, onde tem muitas histórias dentro dessa mesma história, e a Bhagavad Gita é um pedacinho dela, né? Então eu vou contar a história desse Mahabharata. Então, de uma forma bem leve, tá? Assim, não se preocupem com os nomes, todos os personagens têm um significado por detrás ali, né, um entendimento mais profundo, mas vamos focar na história porque a gente quer chegar na Bhagavad Gita, tá? Então, abram a sua mente, né? As histórias da tradição védica todas são meio malucas. É dito, né, que tudo que acontece no mundo já estava no Mahabharata, né? Então, se você pegar a novela mais mexicana de todas, no Mahabharata já aconteceu, né? É dito assim que nada que acontece já não aconteceu no Mahabharata, né? Então, é uma história feita de muitas histórias, né? Mas onde tem um coração dessa história, que é o que a gente vai falar. Então, quem escreveu o Mahabharata foi Vyasa, né? Então, Vyasa é um sábio que escreveu muitos textos, fez muitos comentários de textos, e ele tinha esse poema na cabeça dele. Porém, ele precisava de alguém para escrever. Ele ia ditar e alguém escrevia. E ele não sabia, né, com quem falar. E aí chegou um menino lá com ele, você pode me ajudar? Você sabe escrever? Ele, não sei. Ele, então eu preciso arrumar alguém. E aí aparece quem? Ganesha. Né? Tanto que é dito que Ganesha tem 2 presas, sendo que uma das presas é quebrada. E aí alguma das histórias falam, né, que ele arrancou a presa para escrever o Mahabharata. Então Ganesha escreveu, no sentido de botar no papel, enquanto Vyasa ditava, né? Então é assim que começa a história. Então o Mahabharata ele começa, né, numa época onde tudo era perfeito, né? Assim, as pessoas eram super coerentes, o mundo não tinha problemas, né? Tudo tinha uma ordem bem estabelecida nas coisas. Porém, a partir do começo do Mahabharata foi quando a coisa começou a desandar, né? Então a história começa com uma pessoa, né? Vyasa, ele é filho de um casal, obviamente, e a mãe dele, né, era uma mulher muito bonita. E a mãe de um outro personagem se apaixonou. Então, o pai se apaixonou pela mãe de Vyasa. E aí o filho,
né, como ele poderia ser o rei, porque ele era apaixonado pela mulher e o pai também queria a mulher, enfim, né, só pra gente situar de onde começaram os personagens, o filho faz uma renúncia, né, então Bhishma, ele é conhecido por aquele que faz os votos terríveis, então ele era cheio de fazer umas promessas, né, e aí quando ele vê que o pai também estava interessado na mulher, ele faz uma promessa, já que a mulher queria ser rainha, queria ter filhos, etc., ele faz uma promessa de que ele nunca iria ter, né, nenhuma esposa, nenhuma mulher e nunca teria filhos. E já que ele não podia nem casar nem ter filhos, ele não podia ser rei, então ele abre mão disso para que o pai fique, né, com essa mulher. Em contrapartida, né, como ele fez essa promessa super forte, ele ganha alguns desejos. E o desejo que ele escolhe é que ele escolhe o dia que ele vai morrer. Então guardem essa informação que depois é importante. Então ele dá um prazo para ele morrer, ou seja, ele vive centenas de anos, tá? E aí, então Bhishma, ele não pode ter filhos. Porém, nasce um irmão, né, do pai, com essa mulher aí, Satyavati, né? Nasce um irmão de Bhishma. Mas como esse irmão ele era meio fraquinho assim, e ele precisava casar, Bhishma faz assim, ó, seguinte... Tá tendo uma disputa lá para umas mulheres, né? Que nesse texto acontece vários isso, assim. Existe uma mulher que tá pronta para casar. E aí então chamam todos os príncipes de todos os palácios ao redor para eles disputarem, né? No arco ou em alguma outra competição, a mulher. E aí como o irmão de Bhishma era meio fraquinho, ele fala assim, ó, não se preocupa, eu vou lá e vou ganhar uma esposa para você. E aí Bhishma ganha, só que ele ganha tão bem que ele volta com 3 esposas. E aí ele volta com essas 3 esposas, mas aí, como ele ganhou as 3 esposas ficam para ele, mas ele fala, ó, seguinte, porém, eu não vou me relacionar com nenhuma de vocês, porque eu não posso, né? Esse é o meu voto. Então vieram essas 3 esposas para ele, né? Só que uma delas vira e fala assim, ó, senhor Bhishma, né? É o seguinte, antes dessa competição, eu já tinha me apaixonado por um outro homem e ele também está apaixonado por mim e a gente tinha combinado já de casar. Será que você não pode me libertar, né? Já que você tem esse voto, a gente nunca vai poder ter filhos? Aí Bhishma fala, não, tudo bem, pode ir, né? E aí Bhishma libera, essa mulher se chama Amba. E Amba vai embora. Ficam as outras 2. Aí as outras 2 ele fala, ó, seguinte, né? Eu não posso... né, eu não posso dar filhos para vocês, mas, né, dentro das minhas promessas, eu ganhei a habilidade de conseguir fazer com que os deuses dão um filho para você. E aí vem, né, o deus lá para ele e fala assim, ó, seguinte, você, uma das esposas, vai ter um filho, que vai ser Dasharata, ou Dhritarashtra. Não se preocupem com os nomes também, tá bom? Então, Dhritarashtra é um rei. Porém, na hora que a mulher vai ter esse filho, ela fecha os olhos. E aí fala, poxa, você então vai ter um filho cego. Então, nasce Dhritarashtra cego. E a outra esposa, nasce um segundo filho. E esse segundo filho, na hora que ela viu, né, a deidade lá que ia dar filho para ela ficou branca, né? Ela ficou pálida. Então nasceu Pando, né, que quer dizer pálido, que é um outro filho. Então nasce Dhritarashtra e Pando, né, que vão ser os reis aí dessa cidade. Aí lembram de Amba, né, que era aquela esposa que ele deixou embora. Amba foi lá encontrar o seu prometido, chegou lá e falou assim, olha, graças a Deus, Bhishma me deixou sair, então eu vim aqui para casar com você. Aí ele fala, não, agora eu não quero mais. Né? Pensem isso há milhares de anos atrás, né? Você já foi casada com outro homem, eu não posso querer uma mulher que não é mais pura. Aí ela, não, mas ele nunca nem encostou em mim, ele nem pode, não sei o quê. Eu só fui pra casa dele e pedi pra ele me libertar. Ele, não, agora eu não quero, volta pra Bhishma. Aí Amba vai pra Bhishma, fala, Bhishma, meu marido não me quis, aí ele, agora eu também não te quero. Você quis ir embora, agora você vá, né? E aí então Amba fica louca e faz uma maldição, né? Uma maldição para Bhishma e vai embora. Ela promete que ela vai matar Bhishma,
Mas Bhishma sabe que ele só vai morrer daqui não sei quantos anos. Ela fala, não se preocupa, eu vou passar a vida descobrindo uma forma de perseguir você e matar você. Então, e aí foi feita essa promessa. E aí a gente volta para os nossos 2 filhos, Dhritarashtra, o rei cego, e Pandu, né, o pálido. Eles vão ser a nossa base aqui do começo dessa história. Então Pandu, né, aquele que era o pálido, ele casou com 2 mulheres, 2 esposas, Kunti e Madri. E aí ele tá casado com elas e aí ele vai caçar. Aí ele tá caçando, ele vê uma gazela correndo, ele pá, atira na gazela, que na verdade era um casal de gazelas. Ele atira. Quando ele atira, essas 2 gazelas viram um casal humano. E aí o cara, como você pode fazer isso, né? Eu me transformei em gazela para poder viver a liberdade, o meu amor com a minha esposa, não sei o que, e você tá aí na floresta e me mata. Lembra, né? Viaja nas histórias. Você me mata, não sei o que, então agora, só porque você me matou na hora que eu estava, né, no auge do meu amor, você, se tocar uma das suas esposas, você morre na hora. Qualquer carinho que você trocar com qualquer outra mulher, você morre na hora. Você está amaldiçoado. E aí Pandu, né, que era o rei, queria ter filhos, amaldiçoado e não pode mais ter. Vão me acompanhando aí. E aí beleza, aí então Pandu, né, antigamente para ele ser rei ele precisava ter as esposas e ele precisava ter filhos. Como ele não poderia ter filhos, porque ele não poderia tocar nas esposas dele, ele passa o reinado para Dhritarashtra. E esse Dhritarashtra, por ser cego, começa um grande problema, né? Porque antes estava tudo sendo governado bem. E aí ele passa o reinado para um rei cego, né? E a simbologia desse rei cego é ele ter muitas ilusões, né? Ele tem um véu sobre os olhos e ele não pode governar por ele mesmo. Ele precisa de ajuda, né? Para alguém que conte o que está acontecendo, alguém que dê uma sugestão. Então é a ideia aí que começa, né, o mundo a desandar. E aí então, como Pandu, né, entregou o reinado e não podia mais ser rei, não podia ter filhos, ele fala, bom, a vida perdeu sentido para mim, vou pegar minhas 2 esposas e vou me isolar na floresta, né? Não tem mais por que eu ficar no reino, só alugando meu irmão que é o rei, não tem motivo. Pegou e foi, né, para os Himalaias, lá para a floresta, para ficar isolado com as suas esposas. Porém, lembra, ele era casado com Kunti e Madri, né? Porém, Kunti tinha um segredo que ninguém sabia. Óbvio, é um segredo. Ela tem um segredo, que ela tinha um mantra e que se ela invocasse, né, entoasse esse mantra, ela conseguiria trazer qualquer deidade para ela, qualquer deidade apareceria para ela. E como ela queria muito ter filhos, ela pensa, vou trazer um dos deuses e vou pedir um filho, né? E aí ela faz, né, os mantras dela para Surya, o sol. E aí Surya vem e Surya faz um filho nela. Fala, não se preocupe, a sua pureza vai continuar intacta, mas eu vou te dar um filho. E aí nasce Karna, o filho do sol. Só que aí ela se desespera, ela, meu Deus, se eu chegar com um filho, Pandu vai achar que eu traí ele, né? Aquela confusão toda na cabeça da mulher. Ela põe ele dentro de um cesto e coloca ele no rio para ele ir embora. E aí esse Karna, ele é então encontrado por um cocheiro, né? Um cara que dirige lá as carruagens, e ele é criado lá. E ela, né, não sabe o que aconteceu com o filho. Mas aí ela fica naquele impasse, né? Poxa, então eu posso ter filhos, né? E não é nenhuma traição, não tem problema, tal. Aí ela chega e fala assim, olha, Pandu, eu tenho um segredo para contar. Eu tenho esse mantra e que eu posso, né, invocar qualquer deidade e eu posso ter um filho. Aí Pandu, finalmente vou poder ter filhos, né? Eu não posso encostar em você, mas existe uma forma de eu não encostar em você e ter filhos, vamos lá. Aí ela fala, bom, então que deidade você quer que eu traga primeiro? Aí eu quero que você traga o Dharma, né? Encarna o Dharma e tenha um filho do Dharma. E aí então nasce Yudhishthira, né? Ele é nascido para ser rei, ele é o filho do Dharma. O Dharma são os valores corretos, as ações corretas, né? Uma vida baseada em valores, em ações que devem ser feitas, ou seja, ele tem uma mente, né, dhármica. Ele sempre faz as ações que devem ser feitas, ele querendo ou não. Guarda essa informação. E o Yudhishthira vai ser o personagem principal já já. Tá, tenha mais um filho, né, Kunti? Eu quero mais um filho.
traga agora o filho, o Vaio, né? Eu quero o filho do vento. O Vaio é a deidade dos ventos, né? Do trovão. E aí então nasce Bhima. Bhima é considerado o homem mais forte do mundo, né? Da história. Então ele vem forte como um trovão. Então Bhima, ele é filho do Vaio, filho do vento. E aí Pando, não, quero mais. Agora traz Indra. Indra é o rei dos deuses. É o top. E aí então nasce Arjuna, né? Que Arjuna vem como um guerreiro perfeito, né? Ele é feito para conquistar. Então nasce Arjuna. Aí então Kunti para por aí, né? Yudhishthira, Bhima e Arjuna. Só que aí tem a outra esposa de Pando, né? Madri. Madri fala, aí Pando fala assim, ensina o mantra para ela e faz ela ter filhos também. Aí ela conta, né? O mantra. E aí Madri também tem filho, né? Então ele pede para invocar Aswin, que é o deuses dos olhos de ouro. E aí nascem 2 filhos, que é Nakula e Sahadeva, que eles são inseparáveis, né? Eles falam assim algumas referências à sabedoria e paciência, né? Eles não são muito principais, mas eles vão aparecer. Então, esses são os 5 irmãos, filhos de Pando, os Pandavas. Os Pandavas vão ser o coração da história toda, né? Então, os Pandavas, eles representam também os 5 sentidos, né? Então, vai ter muita simbologia dos Pandavas. Enquanto isso, existia Gandhari. Gandhari era uma princesa que ia se casar com o rei da Tarashta, que era o rei cego. E aí ela tá toda empolgada porque ela conseguiu um casamento e que ela vai casar. E aí levam ela lá pra cidade, né, do rei. E aí ela fica isolada, né? Ela fica lá numa casinha isolada, esperando o dia do casamento, se preparando, mas ela tem uma criada que vai pra cidade, traz as coisas pra ela e conta a cidade, né? Aquela, nossa, eu vi isso, eu vi aquilo, etc. Até que um dia a mulher chega chorando. Aí Gandhari fala assim, o que aconteceu? O que você viu? Eu conheci o seu marido, o seu futuro marido. E como ele é lindo, ele é forte, ele é tudo isso. Mas te enganaram, ele é cego. Aí ela assim, como assim? Ele é cego, né? Aí, então para que eu preciso me arrumar? Para que eu preciso me maquiar? Para que eu preciso de ter cabelos bonitos? Para que eu preciso disso? Para que eu preciso daquilo? E aí ela fala, bom, perdeu o sentido. E aí ela pega uma venda e amarra nos olhos dela e fala, bom, se o meu marido é cego, eu também não vou mais ver, né? Não tem sentido e eu nunca mais vou enxergar. E aí ela vai, conhece o marido e eles se casam, né? Então vira lá a rainha. E aí essa rainha engravida, né? Ela engravida, porém não nasce. Então passa 2 anos que ela tá gestante, um peso na barriga, aquela barriga dura, que nada se mexe, não sei o que, é estranho, mas, né, vai saber, tal. E aí ela fica sabendo que Pando teve filhos. E Pando, né, como ele era irmão do rei, o filho mais velho seria o herdeiro. E ela, não, jamais, eu preciso ter o filho mais velho. E aí ela pede para a criada dela uma barra de ferro e pede para a mulher bater na barriga dela. Bate na minha barriga, eu preciso parir isso que tá dentro de mim. E aí a mulher bate, nasce. Só que ela tá cega, ela não vê, né? Aí o que nasceu de mim? Nasceu uma bola de ferro, uma bola de carne gelada, escura, parece uma bola de ferro. Aí ela fica indignada. Ela então pega isso aí e joga no poço, né? Não acredito, maldição, bababá. Agora os filhos de Pando que vão ser o rei, vão ser os herdeiros, etc. Aí nisso, Vyasa aparece e fala para a criada, fala assim, não joga ele no poço não, você vai cortar essa bola, louco, né? Você vai cortar essa bola em 100 pedaços e vai colocar eles, cada um dentro de um potinho com água. E desses 100 pedacinhos vão nascer os 100 filhos, né? Os seus 100 herdeiros. E nascem, né? Então é dito que são os 5 Pandavas, que são os 5 sentidos, que são os bonzinhos, contra, né, os filhos de Gandhari, que serão os Kauravas, e nascem 100. E eles falam então que são os 5 sentidos versus os nossos 100 desejos, né, os nossos 100 maus hábitos, né, tudo de ruim. Então são 5 sentidos contra o mundo.
São esses 100. E aí o primeiro que nasce é Duryodhana, né? O filho mais velho. E esse Duryodhana, ele é a encarnação do Adharma, né? O que um é o filho do Dharma, que faz tudo certo. Esse é exatamente o oposto, né? Tanto que tem uma passagem dele que ele fala assim, eu sei qual é o Dharma, mas eu gosto de ir contra ele, né? Eu gosto de viver insatisfeito, eu gosto de viver infeliz, eu quero isso, eu vivo isso, né? E no momento que ele nasce, né, dentro lá dos 100 potinhos, começam uns uivos, uns negócios estranhos, uns barulhos. Aí o rei, o que tá acontecendo? Ah, é que tá nascendo seu filho mais velho. Aí o rei fala assim, não, gente, tem que sacrificar esse menino, porque ele vai destruir tudo. Esse mau agouro, esse mau presságio fala que ele vai destruir tudo. Só que aí a mãe não deixa, né? E aí então Duryodhana nasce. Enquanto isso, né? Então nasceram os 100 lá no palácio. Enquanto isso, estava Pando lá, isoladinho lá na floresta, com as suas 2 esposas e os 5 pândavas. Só que aí tem uma hora que ele tá na beira do rio, e aí Madri... vem comigo. E aí Madri aparece, o brilho da lua reflete em Madri, e aí Pando fala, eu não resisto, né? Eu sei que eu não posso encostar em você, senão eu morro, mas eu prefiro morrer a nunca provar o seu amor, etc, etc, etc. Pimba, morreu, né? Então Pando morre. E aí Madri fica desesperada, né? Chama Kunti, fala, ele morreu, ele veio à força, ele não resistiu, etc, etc. Aí Kunti fica com inveja, fala assim, o quê? Você foi a única que viu ele arder de amor, né? Você foi a única que viu ele, né? Ele tendo prazer em ser homem com a sua mulher, não sei o que lá. Aí Madri se sente mal e fala assim, não, mas tá tudo errado. Eu matei ele, eu vou com ele. Você cuida dos meus filhos. E aí Madri, então, pede para que, né, na hora que for cremar Pando, queimar ela no fogo também. Então, Madri morre. E aí, então, Kunti tá com seus 5 filhos. O que ela faz? Volta pro palácio, né, e pede lá pro tio cuidar deles. E aí a gente passa 20 anos. Isso que é sem detalhes, hein? É só o enredo. Falei que era pior que Maria do Bairro. Vamos lá. Então, passaram-se 20 anos, os Kauravas e os Pandavas, né? Então, Pandavas são os filhos de Pando, os bonzinhos, e Kauravas são os filhos de Gandhari, lá, aquele que nasceram da bola de fogo, de ferro. Então, no palácio, os primos são criados todos juntos. São primos, né? Só que eles nunca se dão bem. As brincadeiras deles são sempre os Pandavas versus os Kauravas, e guerra, e luta, e briga, etc. Porém, Bhishma, né? Que é aquele lá, o pai do rei cego e de Pando, ele meio que é um guerreiro. Então ele, né, ele tá treinando os 105, né, como bons guerreiros, bons arqueiros, etc. Só que não tá dando muito certo, né? E aí, de repente, aparece um cara, lá no meio da brincadeira dele, aparece um cara, tal. E aí meio que alguém vai em cima dele, ele desvia, né? Aí vem Bhima, que é o homem mais forte do mundo, vai tentar atacar ele desvia, aí vai Arjuna dar uma flecha, ele fez... Aí tipo, quem é você? Né? Como é que você tá conseguindo fazer tudo isso? Aí ele fala, eu sou seu futuro professor, eu sou Drona. E aí, Drona, né? Drona já era uma pessoa super conhecida. Ele era um guerreiro que treinava guerreiros, combatentes, né? Então ele aparece lá para treinar todos esses primos. E aí, nossa, é verdade que você fez isso, né? Contam várias aventuras lá de Drona. Aí Drona fala, exatamente, né? Vim para ser o seu professor. E aí Bhishma já fala assim, ó, seguinte, eles vivem brigando, então você precisa dar um jeito aí de apaziguar. Ele falou, não, tem problema, eu vim aqui para tornar eles, né, os melhores possível. E aí então ele chama todos para fazer um teste, né? Então essa passagem ela é bem famosa. Ele pega e esculpe um pássaro, um abutre de folhas, de terra, põe lá no topo de uma árvore, lá em cima no topo. E aí ele chama, fala assim, ô Yudhishthira, vem aqui. Né? Yudhishthira é o filho mais velho. Pega o arco e acerta naquele abutre, tá bom. Aí ele arma o arco e fala assim, o que você tá vendo? Eu tô vendo o pássaro. Que mais? Eu tô vendo a minha mão, eu tô vendo o arco, eu tô vendo a copa da árvore, eu tô vendo o céu, não sei o que. Ele, para, tá tudo errado, vai embora.
Aí chama os outros lá, os Nakula e Sahadeva, vem aqui, Bhima, vem aqui. O que vocês estão olhando? Ah, eu estou olhando o céu, eu estou olhando o pássaro, eu estou olhando a montanha, eu vi uma nuvem, eu estou vendo não sei o quê. Aí ele, para, assim vocês nunca vão acertar nada. Arjuna, né? Aí chama a Duryodhana vê tudo também. O que você está vendo? O passarinho, a árvore, o céu, minha mão, o arco. Aí ele, para. Aí ele chama Arjuna. Aí Arjuna arma o arco. Aí fala, o que você tá vendo? Ele assim, o olho do pássaro. E que mais? Ele não tá vendo mais nada. Aí falou, agora tira. Aí tira, vai bem dentro do olho, né? Cai lá o passarinho. Aí ele fala, bom, é isso aí, né? Você é o cara, né? Porque assim, quando você quer uma coisa, você tem que focar naquela coisa. Não adianta você se distrair, né? Já vem um ensinamento aí. Não adianta você se distrair com as outras coisas, senão não vai dar certo. É melhor desistir, porque não vai dar certo. Você tem que saber para onde você quer ir. Então, Arjuna é eleito, né, o melhor guerreiro. E aí Drona, então, treina ele mais ainda. Aí nesse momento que eles veem ali que Arjuna, né, é uma potência, Drona, o atual professor, chama Bhishma, né, que é o tio e o antigo professor, e fala assim, ó, seguinte, você tem que me fazer uma promessa. Aí tá. Se um dia... Não, minto, não foi ele. Ele virou pro Arjuna, chama Arjuna e fala assim, ó, se um dia a vida nos colocar em exércitos opostos, você tem que lutar de verdade, seja comigo, seja com Bhishma. E aí Arjuna, tá bom, né, o que eu vou fazer? E aí, beleza, se você me ver frente a frente e tiver que me matar, me mata. Eu tô treinando você para ser o melhor guerreiro. E aí, beleza. Nesse meio tempo, né, Drona tá lá dando as aulas pros Pandavas, pros caras, aparece um menininho, né? E aqui a gente vai começar a ver que, como eu falei, né, a humanidade começa a decair. Então o que antes tudo era perfeito, entrou um rei cego, as coisas já começam a perder um pouquinho do valor. E aí enquanto Drona tá lá dando aula pros príncipes, né, porque ele só dava aula pra realeza, aparece um menininho, Ekalavya. Aí o menininho aparece e fala, né, Drona, meu mestre, por favor, você podia me treinar, não sei o quê, não sei o quê. Aí Drona olha e fala assim, não, você é o quê? Não, eu te dou tudo que eu tenho, mas eu só tenho essa roupa, não sei, não, né, eu já tenho muito aluno, vai embora. Aí Ekalavya, só que Ekalavya tinha uma entrega, né, uma confiança em Drona muito grande. Aí então ele vai lá para a floresta e faz um Drona de terra, né, para simbolizar a figura do professor. Então ele faz uma estátua de Drona e todo dia ele treina, faz reverência para Drona, treina, como se Drona treinasse. Então a energia do mestre para ele fez ele virar um super guerreiro. E aí eles estão lá na floresta, tal. E aí Arjuna tá na floresta, ele atira num coisa, o outro atira e de repente Ekalavya vai e atira 7 flechas na boca de um lobo lá que ia atacar. Aí quando Arjuna vê aquilo, vai correndo pra Drona. Não, aí chegou no menino, né, e falou assim, como você fez isso? Ah, é que meu professor, meu mestre Drona me ensinou. Aí Arjuna, né, fica louco, vai lá pra Drona e fala assim, como assim? Você falou que eu ia ser o melhor arqueiro, mas olha o que esse menino faz, ele é muito melhor do que eu, e ele falou que você é o professor. Aí ele, eu sou o professor? Aí eles vão atrás do menino na floresta, vão atrás, encontram o menino na hora, né, se joga nos pés de Drona, ó, meu mestre, meu professor. Ele, eu não sou seu professor. Não, é assim, ó, eu fiz uma estátua sua e todo dia eu treino na sua frente, então eu queria agradecer todas as suas bênçãos, etc. E aí Drona, que estava fazendo com que Arjuna virasse o melhor guerreiro, se sente ameaçado, né? Tipo assim, vai ter alguém melhor do que Arjuna e eu não posso. Aí ele, né, vira e fala assim, bom, todo professor, todo discípulo, né, dá presentes para o professor, né? Existe um negócio na tradição chamado Dakshina. Então assim, sempre que alguém dá uma aula, é natural os alunos contribuírem com alguma coisa, né? Então assim, o professor dá um curso. Mesmo que você pague o curso, no final do curso você vai lá e dá mais um dinheiro para ele, que é meio que uma troca de energia por aquilo, né, que teve sentido para você. Que não é obrigatório, né, mas dentro da tradição é auspicioso. Então, ele fala assim, bom, já que você é meu aluno, você tem que me dar o seu dakshina, né, o seu pagamento pelos meus ensinamentos. E Ekalavya, ele é um discípulo cego, né, ele perde a razão frente ao mestre, que é, né, mais uma das críticas aí do Mahabharata. E aí o Drona fala assim, pode pedir o que você quiser,
Aí Drona fala assim, eu quero o seu polegar direito. Ekalavya não hesita, pega um facão e corta o polegar, embrulha num saquinho e dá pro Drona. Aí o Arjuna olha, Drona pega o dele e vai embora. Ou seja, o arqueiro acabou, né? Como é que ele vai segurar o arco, segurar a flecha sem o polegar? Então, acabou Ekalavya aí, né? Então Drona, que deveria, né, ser uma pessoa super correta, mostra-se que não é. E aí então, né, tendo essa competição que ia ter, tal, Arjuna, super coroado pelo mestre, você é o melhor, parabéns, recebendo flores, não sei o que, de repente aparece Karna, lembra? Karna é aquele que ela pôs no cesto para ir embora, né? Então o filho do sol. E aí ele vem e fala assim, eu faço muito melhor do que ele atirou no passarinho, né? Eu faço muito melhor do que ele. Aí ele pegou e jogou um monte de coisa, fez quase que um embaraço lá com o negócio. Aí, mas quem é você? Né? Ele falou, vem, luta comigo então, você não quer ser o melhor? Né? Esse Karna aí começa a desafiar a Arjuna. Se você tá se achando que você é o melhor, olha o que eu fiz, eu sou muito melhor que você, então vamos lutar. E aí ele pega uma faca, a Arjuna pega, só que aí Drona, né? Drona e Bhishma na hora sacam e falam assim, mas quem é você? Ah, eu sou conhecido como o filho do cocheiro. Aí não, então, por favor, vai embora, aqui só luta quem é príncipe, eles não podem se misturar, vai embora, você não sabe com quem você tá lidando, a gente não sabe nem quem é você, não existe isso aqui, né? Só príncipe luta com príncipe, você é o filho do cocheiro. Só que aí Duryodhana cresce os olhos no cara, fala, opa, alguém que pode derrotar Arjuna. E aí fala assim, não, eu vou te dar um monte de terra aqui do meu reino, vou te dar o trono de Anga, né? Então ele dá umas terras e dá o trono. E aí então ele se torna um rei. E aí fala, pronto, agora você é o rei, você pode lutar. E aí fica naquele assim, aí fala assim, ó, mas aí acontece algumas coisas que eles não lutam, mas aí a Arjuna fala assim, um dia eu vou lutar com você e eu vou te matar, né? E aí, fim desse capítulo. Aí Kunti tá lá, né? A mãe dos Pandavas tá lá, costurando, cozinhando, sei lá, no seu cantinho. Aí vem os 5 irmãos, todo feliz. Mãe, né? Aí o Arjuna fala, mãe, você não sabe o que eu ganhei. Aí a mãe, sem olhar, fala assim, não importa o que é, você tem que dividir entre os 5 irmãos. Aí ele fala, não mãe, mas eu ganhei uma esposa. Aí ela fala, o que sai da minha boca não pode ser desdito, ela vai ter que casar com 5. E aí então aparece Draupadi, que casa com os 5 Pandavas. Então são 5 Pandavas e Draupadi, que casa com os 5 e todos ficam apaixonados por ela, porque era uma mulher linda, super cobiçada por todos, etc. E aí eles se casam porque mãe é mãe, ninguém contraria. E nessa época, né, tinha muito uma coisa assim da minha palavra, né? O que eu falo não é mentira, então acabou. Eu falei, mesmo que não foi uma boa coisa que eu falei, acabou, tá falado, é dito. E aí então, né, finaliza isso. Casamos os 5 Pandavas com Draupadi. E aí dá uma pausa lá na história, né, onde Vyasa fala sobre, né, as 3 deidades que governam o mundo. Né? Então ele fala da Trimurti, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Né? Então Brahma, né, para quem não conhece, Brahma, ele é a força criadora. Então é aquilo que cria as coisas. Né? Tudo que a gente tem foi criado. Então Brahma é essa energia da criação. E existe Shiva, que é o oposto. É a energia da destruição, da transformação. Né? Tudo começa e tudo tem um fim. Então tudo tem Brahma, tudo tem Shiva. Porém, entre uma coisa e outra, a coisa permanece. Então, uma coisa é criada, ela dura um tempo e ela é destruída. Essa manutenção, ela é pela terceira deidade, que é Vishnu. Então, é dito que quando a Terra começa a sair dos eixos, né, Vishnu se materializa e encarna, né, na Terra para organizar as coisas. Tanto que existem, né, os não sei quantos avatares de Vishnu e tal. E aí, então, que Krishna entra na história, né? Krishna é considerado um avatar de Vishnu e ele aparece na história. E aí ele chega lá na história e chama os 5 Pandavas, falando assim, ó, seguinte, o mundo tá ficando errado, né? O rei cego e o próximo do trono é Duryodhana, que é o Adharma,
o mundo vai acabar, o mundo vai ser destruído, a gente precisa de um rei justo, um rei correto, um rei que nasceu para governar, um rei dármico. Ou seja, Yudhishthira, você, o filho do Dharma, precisa ser o rei. Né? Você não se engana, você é o filho do Dharma, porque aí ele começa, não, eu não tenho capacidade para ter um reino, né? Quem sou eu? Eu não tenho nem terras aqui, eu só tenho algumas coisas. Não se engane, você tem essa capacidade, você é o filho do Dharma. Você precisa lutar para que o reino seja seu. E aí ele meio que, ok, então vamos aí. E aí os outros irmãos falam assim, ó, né, Arjuna fala para ele, não se preocupe, irmãos, né, eu serei seus olhos e suas mãos, né, o guerreiro. Bhima fala, não se preocupe, eu vou ser seu braço e ombro, né, Bhima é o homem forte. E os outros irmãos, né, Nakula e Sahadeva fala, e a gente vai ser seus braços e pernas, então não se preocupa, nós 5 estaremos juntos. E aí beleza, então, seguinte, precisamos brigar pelo reino, que querendo ou não, é de vocês por direito. Né? Apesar de Duryodhana ter nascido primeiro, o reino é de vocês, você foi feito para governar, você é o rei que tem que ser rei. Então eles vão lá para o rei da Charata, Dhritarashtra, os nomes são problemas, né? Eles vão lá para o rei e falam assim, seguinte, a gente precisa marcar uma reunião, porque quem precisa ser o rei são eles, né? E não os seus filhos. E aí o rei pensa, fala assim, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou doar umas terras para eles fazerem um reinado lá. Só que ele doa uma terra toda encharcada, um mangue todo errado, que não, tudo que planta não nasce, que ninguém quer morar lá. Porém, o Yudhishthira fala, ok, eu aceito. E aí Bhima fica louco. Como assim? Ele tá te dando uma terra toda podre só para vocês ficarem longe. Você tá falando, você é um mendigo, você se contenta com nada, não sei o quê. Bhima fica louco, né? Aquela explosão, o filho do vento, né? Aquela explosão de trovão. E aí Krishna chega neles, né? E fala assim, ó, Bhishma chega neles, né? O tio fala assim, ó, seguinte, vão lá, sequem aquela terra, construam, façam a melhor cidade, tenham o melhor governo, né? Vocês vão construir a melhor cidade. E então eles vão para ir lá, né? Fazer esse reino, começar um reino do zero. Só que aí Duryodhana começa a ficar meio tenso, que ele fala assim, não, pai, você acha que você apazigou, mas você não apazigou. Você piorou, você vai causar uma guerra. Porque agora as pessoas vão morar lá, vão querer morar lá, e aí vai todo mundo querer transformar tudo isso aqui naquilo lá, ou seja, deu ruim. Né? Eles são unidos e eles têm Krishna junto deles, né? Não tem como. E aí o rei meio que fala, bom, agora não tem mais volta, né? Aí ele chama Drona, né? O Drona e Bhishma e fala assim, se virar uma guerra, de que lado vocês vão estar? Porque eles têm Krishna. E aí Drona e Bhishma falam, infelizmente a gente fica do seu lado. Né? Eles sabem que não era o melhor lado, mas tudo bem. E aí beleza. E o Yudhishthira tá lá super bem, fazendo seu reinado. Enquanto isso, Duryodhana não dorme, não come. Ele sabe que tá todo mundo a favor desse outro reino. Os reis estão gostando, a cidade tá querendo toda migrar para lá. Ele cuida bem das crianças, dos idosos, ele dá dinheiro, ele dá comida, ele dá trabalho, né? Ele é perfeito. E aí Duryodhana começa a ficar desesperado. Aí ele tá lá todo sofrendo na casa dele, né? Com a mãe dele e tal. E aí chega o tio, né? Shakuni é o tio. E aí Shakuni fala assim, mas não se preocupa, né? Tenho uma ideia. Por que a gente precisa arruinar Yudhishthira? A gente precisa fazer alguma coisa para ele cair fora. E aí Duryodhana fala, e aí, o que a gente faz? Ele fala, o ponto fraco dele é o jogo. Se você chamar ele para um jogo, ele vai aceitar. E eu, né, esse Shakuni, ele era conhecido por roubar, né? Ele jogava dado, ele sabia todos os truques, ele viciava os dados, enfim, né? Ele era um cara adármico. Aí ele falou assim, vai lá, desafia ele para um jogo de dados, só que você não vai jogar, quem vai jogar sou eu. Você fala que o seu tio vai jogar no lugar. Aí a mãe meio que tenta impedir, né? Não, filho, né? Você já tem de tudo, você tem o reino, você tem uma família que te ama, para que você quer mais? Eu quero mais, eu sou ambicioso,
né? Eu quero sempre estar descontente, eu quero sempre estar insatisfeito, nunca tá bom nada pra mim, né? Aquela história, eu sou o Adharma, eu quero tudo de ruim, eu não quero nada de bom. E aí, beleza. Então, vamos convidar eles para um jogo de dado. Aí nisso, Krishna, sabendo que vai ter esse jogo de dados, vai lá para Bhishma e fala assim, ó, seguinte, vai ter esse jogo de dados. E eu, como Krishna, falo para você, Bhishma, não interfira em nada que acontecer. Mesmo que estiver acontecendo uma coisa escabrosa, você não pode interferir. Aí Bhishma fala assim, mas não é melhor evitar uma destruição? Aí ele fala, não. A destruição ela tem que acontecer, você não pode atrapalhar o Dharma, né? O Dharma é aquilo que vai acontecer e tem motivos para acontecer. Então, Bhishma, não interfira no jogo de dados. E aí, beleza. Convocados para o jogo de dados. Chega lá, aí o Yudhishthira até então não sabe que vai ser Shakuni, ele tá achando que vai ser um jogo com Duryodhana. Aí tá lá o rei, a rainha, os Pandavas, os Kauravas, e aí aparece o tio. E aí o tio fala, quem vai jogar sou eu. E aí o Yudhishthira já fica meio tenso, ele fala, não, mas eu sei da sua fama, né, que você rouba, que você faz truques. E aí o Shakuni começa a chantagear, fala assim, mas se você sabe jogar, o que muda você jogar com uma pessoa experiente, né? Se você for lutar com alguém numa guerra e você é um guerreiro experiente, você vai lutar com um iniciante, é um crime? Não. É só uma pessoa sabe mais, outra pessoa sabe menos. Não, você não devia estar preocupado com trapaça. Se você sabe jogar o jogo, por que você está se preocupando? E aí, né? Yudhishthira, como um guerreiro, viciado ali no jogo, ele fala, tá bom, né? Seja o que Deus quiser. E aí eles montam lá um tabuleiro, Eu vou ler aqui que tem uma sequência, tá? E aí, então, tá bom, Yudhishthira, né? O que você vai apostar primeiro? Ele falou, eu vou apostar, eu tenho esse colar de ouro com pérolas, etc. Eu vou apostar isso. Aí ele aposta, joga os dados, o tio, né, Shakuni vai lá, joga, ganhei, colar é meu. Tá bom. Aí ele fala, eu tenho 400 baús de ouros e pedras preciosas e tal. Aí Duryodhana fala assim, ouro eu já tenho, eu quero mais, ouro é pouco, eu quero outras coisas. Aí Yudhishthira fala, tá, olha, eu tenho 100.000 escravas mulheres, lindas, perfumadas, que são treinadas em jogos do amor, eu vou apostar essas 100.000 escravas. Aí ele joga, perde as 100.000 escravas. E que mais você tem? Não, então eu tenho 100.000 escravos homens, que eles são obedientes, eles se vestem todos de seda, eles farão o que você quiser, serão 100.000 escravos seus. Joga, perde. Aí, eu tenho 16.000 carruagens de ouro, joga, perde. Eu tenho vaca, touro, cabra, elefante, tudo é seu. Joga, perde. Eu vou, né, todas as minhas florestas, todas as minhas terras. Ele vai lá e perde. Aí ele começa a ficar desesperado. Não, então, eu te dou o reino, te dou todos os bens. E aí Gandhari, né, fala assim, não, calma, para, né, não precisa. Manda ele parar o jogo, né, Bhishma, para esse jogo. Só que Bhishma fez aquela promessa, né, para Krishna, que não podia atrapalhar. E aí Duryodhana vai lá para Yudhishthira e fala assim, e aí, você quer continuar o jogo ou você vai arregar? Aí ele, não, vamos continuar. E aí ele joga e perde tudo, o reino, as terras, tudo. E aí o tio fica lá, e aí, você não tem mais nada? Aí ele olha em volta, ele fala, bom, eu tenho meus irmãos, então eu vou apostar Nakula e Saradeva. Perde os irmãos vão lá pro outro lado, tipo virar escravo. Aí que mais? Aí ele olha, eu tenho Bhima. Aí ele, perde Bhima. Arjuna, perde Arjuna. Aí ele fala, bom, eu tenho eu vou me apostar. Aí ele aposta e perde. Aí ele também, aí o outro fala assim, tem certeza que não tem mais nada, não sei o quê. Aí ele fala, eu tenho uma esposa, mas não vou apostar ela. Aí o cara falou assim, não, para assim, aposta a sua esposa. Se você perder, a esposa vira minha escrava. Se você ganhar, eu devolvo tudo pra você. Aí ele fala, bom, beleza. Jogou, perdeu o Draupadi também, perdeu a esposa. E aí então, né, o irmão de Duryodhana, Kushala, ele vai, Dasharata, Kushala é outra pessoa, Dasharata vai lá e vai buscar como é que chama? Vai buscar a esposa. E aí chega ela e fala assim, vamos, Draupadi,
por que aconteceu? Seu marido te perdeu no jogo. Como assim me perdeu no jogo? Aí vem um jogo de palavras assim, mas ele me perdeu no jogo antes de se perder ou depois de se perder? Não, ele se perdeu primeiro e depois ele te perdeu. Aí tá, mas então se ele se perdeu primeiro, ele já não me tinha, ele já não era mais ele, eu não preciso ir. Não sei, eu sei que aí o cara arrasta ela pelos cabelos e leva pra lá. E aí ela chega lá louca, né? Mas como você me perdeu? Se você se perdeu antes, eu não era mais sua. E aí começa aquele dilema, tal. Mas aí a mãe fala assim, não, ele te perdeu, tava apostando, ele apostou, tá certo, infelizmente tá certo. E aí eles perdem as roupas, tiram todas as roupas dele, aí eles vão os 5, né, só com cueca assim, indo embora. E aí fala, Draupadi, você também, pode deixar sua roupa. E aí ela invoca Krishna, faz uns mantras, aí o cara começa a puxar a roupa dela e a roupa dela vira infinita, vira um tecido infinito, vai puxando. E aí as bênçãos de Krishna, né, não deixa ela ficar nua na frente dos homens, e e puxa. Ah, para de puxar, deixa ela embora assim mesmo. E aí ela vai embora. Aí nisso, né, ele vai lá e fala assim, eu acho que não foi bom, porque agora eles vão se revoltar, e eles vão armar uma guerra e eles vão vir buscar o reino, não mudou nada, eles só não tem nada, eles vão começar do zero, e aí Duryodhana continua desesperado e tal. Aí ele fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma última jogada de dado, convida eles para uma última, né, jogada. Aí tá bom. Aí tem um momento, né, Dhritarashtra, quando ele vê que Draupadi se perdeu, né, também perdeu, ele vai lá e fica com dó e fala assim, seguinte, eu vou te dar 3 pedidos, pode fazer os seus 3 pedidos. Aí ela fala, eu quero que Yudhishthira fique livre, e aí então ele libera Yudhishthira, e eu quero que os outros irmãos também fiquem livres. Aí tá bom, libera os 5. E um terceiro, aí ela fala, não, eu não quero o terceiro pedido não, porque é cobiça, eu não tenho cobiça na minha vida, tal. Mas aí então os 5 ficam livres, tá? Ele perde tudo, mas eles não viram escravos dele. Aí eles estão indo embora, porque eles não têm nada, vão morar lá no nada, né? Vão ser mendigos, etc. E aí Duryodhana fala, não adianta, precisamos fazer alguma coisa, se eles forem embora vai ter guerra, vamos fazer alguma coisa. Aí fala assim, já sei, vamos fazer uma última jogada de dado. E vamos fazer o seguinte, se a gente ganhar, né, o Duryodhana falando, se a gente ganhar, vocês têm que ficar 12 anos exilados numa floresta, constrói o reino lá na floresta de vocês. No 13º ano, vocês têm que ficar escondidos. Se a gente encontrar vocês no 13º ano, vocês têm que ficar mais 12, tá? E se a gente perder, a mesma coisa, quem vai pro exílio somos nós. E aí o povo, não, pelo amor de Deus, não joga. Ele fala, mas eu não tenho mais nada para perder. Né? Eu fui desafiado, eu não posso, eu já tô entregue aqui, eu não tenho mais nada a oferecer, o que eu vou fazer? Aí ele vai lá e joga e, obviamente, perde. E aí, então, os 5 vão pro exílio e a gente encerra hoje por aqui. Amanhã a gente continua. Né? Então eles vão embora. E aí o que acontece, né? O rei cego pede para Vyasa narrar a ida, né? Porque eles eram muito queridos. Então ele fala assim, Yudhishthira tá indo na frente, a cidade toda tá em silêncio, observando a partida. Arjuna, a cada passo que ele dá, poeiras saem do pé como se fossem várias flechas, né? Bhima vai atrás, pisando forte. A Draupadi tá indo de cabeça baixa, fazendo um monte de mal agouros, falando que vai matar, que eles vão morrer, que eles vão pagar, que não sei o quê, mas eles estão indo embora. E aí, então, eles vão pro exílio. Dan. E aí, amanhã a gente continua. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Hare Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om